Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. Aqueles que se demoram na região da letra estimam as longas discussões sem proveito real. Quantos preferem a zona do sectarismo lançam-se às lutas de separatividade lamentáveis e cruéis. Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Os que se retardam nos desvarios passionais rogam alimento para as emoções, mantendo-se distantes do legítimo entendimento. Os que se atiram às correntes da tristeza negativa gastam o tempo em lamentações estéreis. Aqueles que se consagram ao culto da dúvida perdem a oportunidade da edificação divina em si mesmos, convertendo-se em críticos gratuitos, ferindo companheiros e estraçalhando reputações. Quantos se perdem a curiosidade crônica, borboleteiam aqui e ali, longe do trabalho sério e necessário. Aqueles que se regozijam na presunção passam o dia zurzindo o próximo, quais se fossem inquisidores permanentes do mundo. Os que vivem da fé, contudo, acompanham o Cristo, examinam a si próprios e experimentam a si mesmos, convertendo-se em refletores da vontade divina, cumprindo-a fielmente no caminho da redenção. Emmanuel. Mais uma vez, nós vamos dar início ao nosso estudo, o Evangelho por Emmanuel, estudo que vem sendo realizado no CEPAC desde 2015 e que agora é impossibilitado de continuar sendo feito presencialmente. Nas últimas 2 semanas, essa terceira, passa a ser realizado de maneira virtual. Mas é um estudo do Evangelho, tendo o Evangelho como pano de fundo e o instrumento de estudo do Evangelho, a obra do Emmanuel, que é uma obra de estudo e interpretação dos textos sagrados, como ele próprio denomina. Hoje, o texto de hoje é do livro Vinha de Luz, capítulo 99, nos diversos caminhos. Essa palavra caminho, que é a palavra que tem Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, essa palavra caminho teve também na semana passada, quando a gente estava falando do caminho cristão, que é o caminho do eu para o outro, que é esse caminho interior, que é essa viagem, essa peregrinação interior, a travessia desse deserto do egoísmo, até a gente quebrar esse eu e começar a encontrar com o outro. Esse amai-vos uns aos outros, é esse encontro com o outro. Mas hoje a gente continua no caminho, mas o título é outro, nos diversos caminhos. Então o Emmanuel começa a mostrar alguns outros caminhos diversos. O caminho do Cristo não é um caminho único, é um grande caminho, cabe toda uma diversidade dentro desse caminho. É um caminho moral, mas é um caminho moral onde cabe cada um no seu momento, no seu instante, mas é um caminho de conquistas morais, de evolução moral. Não é um caminho único, seria uma loucura imaginar uma rua única de redenção humana. São todas as possibilidades, onde o ser humano vai se reencontrando, cada um com as suas possibilidades, cada um com o que lhe diz respeito, que Emmanuel fala muito isso, o que lhe diz respeito. Esse conhece a ti mesmo tem um pouco disso também, compreender o que me diz respeito. O que eu tenho que fazer? É me conhecer. E nesse texto de hoje, nos diversos caminhos, o Emmanuel escreve esse texto e conduz muito esse texto para a doutrina espírita, para os espíritas de uma maneira geral.
E vale a pena a gente refletir sobre isso com essa vertente espírita. Mas olha o versículo que ele usa é um versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. É só isso, ó. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Então Paulo nessa carta aos Coríntios, ele está trazendo para a gente mesmo. A gente lembra daquela história do Cristo, né? Do cisco e da trave, que a gente fica olhando o cisco no olho do outro e não vê a trave no nosso. Nesse versículo, o Paulo pede para a gente olhar para nós mesmos. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Aí o que o Emmanuel faz? Na primeira linha desse texto que ele escreve, esse vós, ele tira do pessoal, sem excluir o pessoal, mas traz para a doutrina. Olha como ele faz. Diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação nova. Quem são os estudantes da revelação nova? Primeiro, qual é a revelação nova? É a terceira revelação, é o Espiritismo, é o Evangelho redivivo, é o Evangelho que revive. Então, são diversas atitudes desses estudantes. Todos nós somos estudantes, somos aprendizes do Cristo, somos aprendizes desse Evangelho. E o que Emmanuel está dizendo? Dentro da revelação nova é esse examinai-vos. Então examinai-vos, espíritas. Provai-vos. O que é provai-vos? Me provar. É me submeter, é me pôr à prova. Então eu vou me colocar à prova, eu mesmo vou perceber se eu estou sendo um verdadeiro espírita. Não é essa a questão que ele fala no texto, mas isso remete para a gente. Ele está colocando algumas condutas de espíritas que são caminhos diversos e que diversifica também o caminho muitas vezes. Olha só, ele fala de algumas coisas, ele elenca umas 8 coisas e vai falando cada uma delas devagar, mas eu vou citar as 8 e depois a gente vai de uma por uma. Ele começa, primeiro ele fala essa frase: diversas atitudes caracterizam os estudantes da revelação espírita. Ele está querendo dizer, tem espírita de todo jeito, porque tem diversas atitudes que caracterizam esses estudantes do espiritismo. Então, tem espírita de toda maneira. E ele cita alguns desses espíritas, alguns desses comportamentos que caracterizam essas diversas atitudes, esses caminhos diversos. Podem ser diversos pela diversidade e em alguns momentos também podem ser diversos por divergirem do caminho do Cristo, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E toda vez que o caminho espírita divergir do caminho cristão, do caminho do Cristo, ele deixou de ser o caminho da verdade e da vida. Com isso traz também a nossa necessidade do Evangelho, que na verdade o caminho da doutrina é o caminho do Evangelho. Por isso o grande estudioso do Evangelho, Emmanuel, nos traz a estudar o Evangelho. Ele fala dos que permanecem na periferia dos ensinamentos, que daqui a pouco a gente entra. Ele fala dos que demoram na região da letra. Ele fala dos que preferem o sectarismo. Ele fala dos que se cristalizam no eu. Ele fala dos que se retardam nos desvarios passionais, nas emoções. Ele fala dos que se atiram à tristeza, que não conseguem se equilibrar. E fala também daqueles que cultivam a dúvida, falam da curiosidade crônica, daqueles que pingam e não aprofundam, fala da presunção. E por último ele fala, mas tem aqueles que vivem na fé. Aí ele fala desses que vivem no caminho do Cristo. E a gente vai, um a um desses caminhos, fazendo pequenos comentários do texto que Emmanuel fez e trazendo algum outro texto que complementa a ideia do Emmanuel. Na verdade, aqui, esse momento não é uma palestra, não é nada, é um estudo, é o Evangelho por Emmanuel, faz a gente refletir sobre o Evangelho. Então, na verdade, é um estudo, a gente traz sempre as fontes, citando,
para que todos possam depois buscar, se alguém interessar também, eu posso passar depois com calma essas fontes para as pessoas lerem, pesquisarem, que na verdade, mais que qualquer coisa, é um estudo. Tem uma pessoa que organiza esse estudo, mas por trás dessa pessoa tem uma instituição, que é o CEPAC, por trás da instituição CEPAC tem uma doutrina espírita, e por trás dessa doutrina espírita tem um espírito, um Emmanuel, que é o grande estudioso do Evangelho. Bom, dessas diversas atitudes que caracterizam a revelação nova, que caracterizam os estudantes da revelação nova. Então, tem espírita com todo tipo de atitude. Vamos ver algumas dessas atitudes de alguns espíritas. Ele não está falando da doutrina, ele está falando de alguns espíritas. A doutrina é uma coisa, os espíritas fazem parte do movimento espírita. Ele está falando de alguns espíritas que fazem esse movimento e ele questiona que caminho é esse. Se esse caminho de alguns movimentos que alguns espíritas fazem parte ou faz parte desse caminho de Jesus. É um grande questionamento. E que alerta a gente para tomar determinados cuidados. Por exemplo, o primeiro item que ele fala: os que permanecem na periferia dos ensinamentos exigem novas demonstrações fenomenológicas sem qualquer propósito de renovação interior. É difícil observar sobre isso, porque é um tema delicado, porque o espírita em nenhum momento é contrário a fenômeno. Fenômeno, não vamos nem entrar na discussão de fenômeno, que a gente sabe que não é fenômeno, mas coloca-se aqui como um fenômeno mediúnico. Mas a gente sabe a questão do fenômeno, todo mundo que já entrou na doutrina espírita não chama de fenômeno, é uma coisa natural. Mas olha, e as pessoas, e esses espíritas que permanecem na periferia dos ensinamentos, olha, permanecer procurando novas demonstrações fenomenológicas sem entrar no pano de fundo. O pano de fundo é a mensagem, não é o mensageiro. E muitas vezes a gente se prende ao mensageiro e esquece da mensagem. Isso a gente fez com Jesus também. Muitas vezes a gente fica discutindo o cabelo de Jesus, a cor de Jesus, a roupa de Jesus, o Jesus histórico. A gente faz aí agora, especialmente na Semana Santa, a gente comemora o Jesus histórico e faz de novo a Via Sacra e faz isso e faz aquilo. Muitas vezes a gente está falando da forma humana que Jesus tomou. Mas e o conteúdo? Ele tomou aquela forma para quê? Para trazer uma mensagem. E nós, como humanos que adoramos a matéria e adoramos a forma, a gente guarda o crucifixo, a gente guarda o cabelo, e guarda a barba, e guarda a lança, e guarda o furo na mão, o furo no pé, e guarda o prego, e guarda a cruz, e guarda um monte de coisa. Mas a coisa mais difícil de guardar de Jesus é a mensagem. Porque a mensagem é o real que ele trouxe. O que ele está dizendo é isso. Essas manifestações fenomenológicas, elas são um veículo de trazer uma mensagem. O que a gente está estudando aqui, por exemplo, toda essa coleção do Chico e Emmanuel, essa coleção Fonte Viva, é toda mediúnica. É toda a mensagem do Emmanuel através do Chico. Como é que a gente pode negar a importância disso? Mas aqui a gente não está discutindo o Chico, a gente não está discutindo o Emmanuel. A gente está falando da mensagem. É essa a questão. E tem muito companheiro espírita que tem mais dificuldade de entrar na mensagem. E fica muito na forma. E fica muito querendo novidades mediúnicas. Agora a manifestação é assim, agora é assado, agora é para fazer assim, agora é para fazer assado. E esquece um pouco o conteúdo. O Chico respondeu muito bem isso em uma determinada época, quando o repórter curioso começava a perguntar para o Chico: Chico, o que é que tem de novidade? Olha só, o repórter quer sempre novidade. Que novidade? Ele queria alguma coisa nova, notícia nova. E o que o Emmanuel disse? De novo, meu irmão, de novo tem o Evangelho. Olha que resposta. De novo tem o que há de mais antigo que você ainda não viu. Porque você fica dando volta na superfície e não chegou no Evangelho. Então, se a gente chegar para muito espírita hoje e perguntar o que tem de novo, ele vai falar que tem de novo agora é assim, que a imposição da mão agora é assim, que agora a psicografia agora é assim, que agora a reunião mediúnica é assim, mas
E o conteúdo de tudo isso? Porque tudo isso é instrumento para trazer um grande conteúdo. Como é que a gente está vendo o conteúdo de tudo isso? Aí eu fui ver um livro, também mediúnico, do Chico e o Emmanuel, portanto, não tem nenhuma questão com mediunidade de crítica, tem de observação e não é minha. E ninguém melhor do que André Luiz para fazer essa observação, porque ninguém melhor do que André Luiz escreveu sobre mediunidade, nos domínios da mediunidade e por aí afora. Toda a obra de André Luiz fala de mediunidade e de uma maneira muito doutrinária e muito educativa, de maneira muito profunda e muito evangélica. Não entendeu o evangelho pelos mecanismos que o André Luiz ensinou. Quem não quis, quem quis ficar só no mecanismo, na mecânica. Quem quis ficar só na mecânica, aprendeu a mecânica, como é que faz, como é que não faz, mas a mecânica serve para quê? Para trazer uma mensagem. E aí a gente observa mais, aqueles mais evangélicos, observam mais o conteúdo da mensagem do que a forma como a mensagem chegou. Olha o que o André Luiz disse, ninguém melhor do que ele para falar de mediunidade. Está no livro Conduta Espírita, no capítulo 29. O desenvolvimento das tarefas doutrinárias, colocar o fenômeno mediúnico em sua verdadeira posição de coadjuvante natural da convicção. Então, o fenômeno mediúnico, a posição verdadeira dele é de coadjuvante, é de instrumento, mas de instrumento natural da convicção, natural, espontâneo, é natural, não é nem fenômeno. Então, sair do maravilhoso e entender que por esse mecanismo natural é preciso formar uma convicção nova, é preciso me transformar. Porque se essa mensagem que vem através do fenômeno mediúnico não me transforma, ela perdeu um pouco, grande parte do seu sentido. Então, a verdadeira posição de coadjuvante natural da convicção, considerando, porém, dispensável na construção moral a que nos propomos. Você pode dispensar o fenômeno mediúnico da construção moral da pessoa. O próprio Kardec disse no Livro dos Médiuns: os que creem antes de ter visto, apenas porque leram e compreenderam, longe de superficiais são, ao contrário, os que mais refletem. Então é possível você compreender a mensagem de várias formas, e já tem tanta mensagem. Olha quanta mensagem já tem dos grandes. A obra da Joana de Ângeles, a obra do André Luiz, falar só de espírito, para não falar de Divaldo, para não falar do Chico e outros tantos encarnados, alguns já desencarnados, mas para falar dos espíritos, né? Para falar, né, de tanta obra que já tem conteúdo suficiente para a gente estudar tanto tempo, né? É claro que sem desprezar a reunião mediúnica, porque é ela que vai comprovar tudo que vem de novo. A universalização só existe se ela continuar. Então ninguém está aqui dizendo para ela deixar de existir. A gente só está separando cada coisa em uma coisa, né? Olha o que o André Luiz continua dizendo nesse livro Conduta Espírita. As manifestações mediúnicas não são a base essencial do espiritismo. É novidade isso para muita gente. As manifestações mediúnicas não são a base essencial do espiritismo. Até para muita gente que está lá fora. Nossas casas espíritas, elas têm que continuar recebendo todas as pessoas que tiveram acesso distorcido através da mediunidade, sofreram e não tinha quem ensinasse, quem orientasse, quem ajudasse a trabalhar essas manifestações que eles já tinham sempre. Olha que dificuldade foi, basta lembrar do filme do Chico, que ele sofreu na infância e juventude, o que tantos já sofreram e ainda sofrem, porque não tem alguém que tenha experiência na mediunidade para conduzir esse processo com mais segurança, com mais tranquilidade, com mais garantia. Não é isso. Isso é perfeito. Mas olha, não pode reduzir a visão que as pessoas têm do espiritismo a isso.
Olha a dimensão da mensagem do Cristo no Evangelho, nessa obra do Emmanuel. Quantas pessoas procuram as casas espíritas com base nessa busca do Evangelho? É preciso mostrar, muitas vezes, que embora tenha toda a parte mediúnica, é ali a casa do Evangelho, é ali a casa do Cristo, é ali a casa do conforto, é ali a casa da libertação. E o André Luiz continua, só para a gente não parar muito tempo nesse item único. Descentralizar a atenção das manifestações fenomênicas havidas em reuniões de que participe para deter-se no sentido moral dos fatos e das lições. Então todos nós das casas, quando alguém procura a nossa casa preocupado somente nessas questões fenomênicas, nós temos que ajudar a conduzir para além dos fenômenos, mas para além dessas manifestações fenomênicas, mostrar para a população em geral que ali aquela casa tem um sentido moral, e no sentido moral tem toda a interpretação do Evangelho. Tem que ver numa casa espírita Jesus, tem que ver numa casa espírita Evangelho, tem que ver numa casa espírita libertação. Só para encerrar essa primeira parte, está aqui, ó. O fenômeno constitui o envoltório externo que reveste o fruto do ensinamento. É bom guardar essa lição. O fenômeno constitui o envoltório externo que reveste o fruto do ensinamento. Haroldo tem uma expressão muito interessante que ele fala toda hora. Às vezes a gente come a casca e joga a banana fora. Muitas vezes a gente está fazendo isso. Está cuidando do envoltório e jogando fora o fruto. Sem desprezar o envoltório, porque ele é fundamental, ele é o grande instrumento. Como é que eu vou dispensar, ou desprezar, ou não reconhecer uma mediunidade do Chico que trouxe todo aquela... Não vou falar nem só do Chico, eu uso o Chico porque é sem comentário, não dá para discutir, não dá para questionar, né? Mas as mediunidades trazem informações, é a comunicação entre os dois planos, ninguém nega isso e ninguém vai negar isso. Agora, não pode trocar a casca pelo fruto. E o fruto é a mensagem. É preciso observar a mensagem. Bom, o segundo ponto que ele fala são aqueles... Lembra que a gente está falando de atitudes que caracterizam os estudantes da revelação nova. Essa primeira atitude foi essa de ficar na periferia, na casca dos ensinamentos. Aqui ele fala de outra. Aqueles que se demoram na região da letra, estimam as longas discussões sem proveito real. Tem relação com a primeira. Mas eu anotei um versículo aqui de uma carta de Paulo aos Coríntios, que é conhecido de todos, que faz a gente refletir um pouco mais nessa questão, daqueles que demoram na letra, né? Olha, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Olha o que Paulo falou sobre Jesus. Foi ele, Jesus, quem nos tornou apto para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Nós simplificamos isso e todo mundo sai aí falando a letra mata, o Espírito vivifica, mas olha a profundidade que ele está dizendo aqui. Foi ele, Jesus, quem nos tornou apto. Jesus pegou um monte de gente que não estava apta a compreender o mundo espiritual e transformou essas pessoas em pessoas aptas. E Paulo foi uma delas. A partir da estrada de Damasco, quando ele teve naquele processo mediúnico que ele viu o Cristo, ele começou a ficar apto a compreender uma outra relação, a relação do Espírito, a vida espiritual. Ele deixou de ser os mortos, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Ele começou a cuidar da vida do Espírito. Então foi Jesus que tornou os homens aptos, né, para sermos ministros de uma nova aliança. Que nova aliança? Do homem com Deus. E na aliança com o homem com Deus, o homem passa a fazer a vontade divina em sua vida. E deixa de ser aquele egoísta, aquele orgulhoso, que rompeu com a aliança a partir do seu orgulho. Ele quebra, em vez de quebrar a aliança, ele quebra o seu orgulho e volta para a aliança com Deus, reconhecendo a grandeza divina. É uma nova aliança. Por isso o Evangelho é redivivo, o Espiritismo como Evangelho redivivo, ele revive essa aliança através do Evangelho, né? Mas uma nova aliança não da letra, não da forma.
olha lá, os instrumentos e etc. Mas do conteúdo, não da casca, mas da fruta. Né? Essa aliança não é mais da casca, a letra também é a casca, porque a letra é a casca da ideia. E a ideia que é o cerne, a ideia que é o fruto. A letra é só a casca. A letra traz a ideia, mas pode até descartar. Então, não da letra, e sim do espírito, porque o espírito, a letra morre, porque a letra é matéria, e tudo que é matéria desmancha, desintegra, acaba. Mas o espírito, que é a ideia, não acaba. Um terceiro ponto que o Emmanuel discute aqui nesse texto: quantos preferem a zona do sectarismo, lançam-se às lutas da separatividade, lamentáveis e cruéis. Quantos acham que a verdade só está na sua doutrina? Quantos do movimento ainda discriminam outros? Normalmente o espírita é até mais discriminado do que discrimina. Mas tem muita gente que tem uma tendência a achar que no nosso lar só vai ter espírita. Né? Na obra do Arnaldo Rocha, ele diz que é raro ele receber nas reuniões dele um espírita que conta as grandezas que está vivendo. Normalmente eles vêm para falar como não conseguiram viver as verdades que pregaram, porque muitas vezes pregaram e não conseguiram viver. Então a questão de evolução moral não é uma questão de religião, é uma questão íntima de cada pessoa. Então não adianta mais discutir essa discussão, a civilização, o homem já superou. Ninguém discute grandeza moral mais a partir das religiões, é a partir do íntimo de cada um. Pode ser gente que não tem nem religião, mas tem uma intimidade com o conteúdo moral maior do que na maioria das religiões. Então a religião é útil, ela é local onde as pessoas professam determinados conteúdos e vale a pena, é importante, mas a gente tem que ter muita calma em achar que uma ou outra é melhor, porque na verdade o que é melhor são os ensinamentos que transformam a pessoa. E também nesse mesmo livro Conduta Espírita, no capítulo 23, também, André Luiz e Chico, ele diz, olha, faz parte da conduta espírita. Ele está falando aqui de diversas atitudes que caracterizam os estudantes da revelação, e aqui no livro Conduta Espírita ele fala exatamente de condutas apropriadas a essas pessoas da terceira revelação. E no que diz respeito a sectarismo, uma conduta que esse livro recomenda é exatamente essa: não impor ou forçar a transformação religiosa dos irmãos alheios à fé que lhe consola o coração. Não forçar a transformação de ninguém a ser espírita. Eu não tenho que forçar. Toda imposição em matéria religiosa revela fanatismo. O espírita não é fanático. Então eu não tenho que ter esse fanatismo, eu não tenho que trazer ninguém sob todo preço, sob imposição. O Cristo não impunha nada, era convencimento. A educação educa, ensina, liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Se não seria outra coisa. Conhecereis a autoridade vos ensinará. Não foi assim que estava escrito. Conhecereis a verdade, Deus é essa verdade. E essa verdade liberta, não impõe. Por isso é que a mudança é interior. Se não era fácil, era só botar uma lei nova aí, todo mundo ia ser moralmente perfeito. Bastava botar uma lei. A partir de hoje todo mundo é moralmente perfeito. Tem que obedecer a lei, todo mundo ia obedecer, estava todo mundo perfeito. Mas lá por dentro continua todo mundo, os velhos túmulos caiados por fora e podres por dentro. São esses os túmulos que a gente tem que modificar. É essa conduta, não impondo. Ele falou outro item também que caracteriza esses estudantes da revelação espírita, a questão do eu. Todos os que se cristalizam no eu dormitam nos petitórios infindáveis, a reclamarem proteção indébita, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Olha só, eu estou tão concentrado em mim que eu vivo pedindo só para mim. Eu vivo fazendo oração para mim. E para quem eu quero? Eu vou rezar para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para o meu filho. Então eu estou cristalizado no eu e nos meus, e eu estou dormindo, olha, dormitam. Eu estou dormindo nos petitórios infindáveis. Eu estou pedindo sem fim. E achando que a quantidade de pedidos que eu faço
vai fazer isso ou aquilo acontecer. A quantidade de pedido injusto que eu faço não vai fazer a verdade mudar de ideia. Não é pela quantidade de pedidos que eu faço. Cristo falava, quando estiveres em mim e eu estiver em vós, tudo que pedirdes será feito. E a gente se iludia com isso, né? Opa, posso pedir tudo. Mas quando é que eu posso pedir tudo? Quando ele estiver em mim e eu estiver nele. Quando vai ser isso? Quando eu disser, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Aí eu vou pedir o quê? Só para os meus? Será que o Cristo pedia só para Maria? Então a gente tem que tomar cuidado com essas ilusões que a gente cria. E esse eu é uma grande ilusão. Tem um texto do livro Via de Luz também, capítulo 70, que fala, guardemos o ensino. Olha como tem a ver com esse eu aqui. Nós já falamos muito sobre esse eu, tem até um vídeo só, a cortina do eu, que fala muito desse eu, a gente nem vai demorar muito aqui. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Olha a questão da casca, da forma. O espírita não é da casca, da forma, da letra, o espírita é do conteúdo. Está valendo aqui também. Muitos escutam a palavra do Cristo. Há quantas encarnações eu escuto falar de Jesus? Nos últimos 2000 anos, certamente, todas as vezes que eu reencarnei, nos últimos 2 anos, eu ouvi falar do Cristo. Quando é que eu estou colocando os ensinamentos do Cristo dentro de mim? Eu estou aqui para isso agora. Sempre tive, mas essa terceira revelação acorda a gente para isso. Né? A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinado aos caprichos de cada um. Eu vou fazer uma oração agora. Eu fecho os olhos e começo a pedir. Mas na oração não era para eu ser inspirado, não era para eu ouvir ao Senhor, e um momento de mudar a minha vibração, de acalmar o coração e sentir umas vibrações novas, umas inspirações novas. Eu não tinha que fazer isso também, mas eu interrompo tudo isso com o meu petitório. Eu não paro de pedir para quem? Pedir só para mim. O eu está na frente até da minha oração. Aí ele diz, olha, quem está fazendo isso, não deixa Jesus falar. Quer falar Jesus. Está subvertendo a ordem. Ele não é o mestre? Ou quem é o mestre sou eu? Ou sou eu que todo dia de noite eu tenho que chegar, sentar e falar, agora eu vou dizer o que é para Jesus fazer. Será que Jesus está... Será que Jesus está lá aguardando eu chegar numa oração e dizer o que é para ele fazer? Ou será que tem um grande ensinamento, um exército de trabalhadores de Jesus aí prontos para auxiliar todo mundo que abre o coração, para ser inspirado e aprender o que fazer? Para se transformar, para se modificar. Quando eles falam de crianças espirituais, tem muito a ver com esse raciocínio. Ele diz que essas pessoas que estão fechadas no eu, não estimam ensinamentos. Então o cristianismo não é ensinamento. Formulam imposições. A fé serve para mim, para me servir. Eu formulo imposições, eu vou só pedindo, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E a maneira de loucos buscam agir em nome do Cristo. Ainda complica mais ainda quando eu começo a interpretar Jesus para as outras pessoas. Dizer que Jesus é isso, Jesus é aquilo. Né? Outro item que ele fala, quando a gente se retarda em desvarios passionais, né? Alimentando as emoções com exagero. Num texto do capítulo 172, Manjares, Emmanuel fala isso. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução e não o fim da evolução em si mesmo. Olha, ele tem 2 informações boas para a gente aqui. Ó. Primeiro, o alimento, né? Alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção. Então, se o pão alimenta o corpo, a emoção alimenta a alma. Legal. A gente perceber que a emoção é alimento da alma. Mas o que ele diz em seguida? Nem o pão que alimenta o corpo e nem a emoção que alimenta a alma são o fim da evolução em si mesmo. Então eu tenho as emoções ruins e boas, eu só quero emoções do meu agrado. Eu vou viver louco buscando emoções que eu gosto. Eu vou viver em função dessas emoções. Elas não vão ser instrumentos também para mim?
Eu vou fugir da vida buscando emoções que eu gosto, que me agradam, né? Há criaturas que fazem do prato e do continuismo da espécie, dessas emoções, únicas razões de ser de toda a vida. Trabalham para comer e procriar. Quando se lhes fala de espírito ou da eternidade, que vai além do pão e da emoção, bocejam despreocupadas quando não trocam aflitivamente de assunto. Não, isso vai me incomodar, isso vai me dar tristeza, é melhor eu ficar como eu estou, que eu estou bem assim, com o pão e com a emoção que eu gosto, dos prazeres que eu gosto. Então eu vou viver em busca dos meus prazeres. Eu não tenho prazer para viver, né? Eu vivo para ter prazer. Eu mudo completamente a lógica das coisas. Tem no livro dos Espíritos, da questão 908, o Kardec fala disso, né? Os Espíritos falam disso. As paixões são como um cavalo, né? Ele é útil quando governado e perigoso quando governa. Então as minhas paixões são como esse cavalo bravo. Quando eu governo esse cavalo das paixões, elas são úteis. Agora, quando eu sou governado por essas paixões, aí eu estou em cima de um cavalo bravo que vai disparar pelo mundo afora e eu estou lá em cima, guiado por essas emoções, não pelas rédeas da vida que eu tenho que ter a partir do domínio espiritual. Ele fala também dos que deixam se atirar pelas tristezas, né? E eu vou adiantar um pouco pelo tempo. Fala também da dúvida, né? Em seus atos de fé e de esperança, não permitas que a dúvida se interponha como sombra entre a tua necessidade e o poder do Senhor. Ele não está falando da dúvida externa. A dúvida externa, ela é útil. Ele até diz aqui, ó, a dúvida no plano externo pode auxiliar a experimentação nesse ou naquele setor do progresso material. A dúvida filosófica, por exemplo, a dúvida faz o homem caminhar. Ele não está falando dessa dúvida externa, ele está falando da dúvida, da hesitação no campo íntimo. Essa hesitação no campo íntimo é o dissolvente de nossas melhores energias. Então, no campo da fé, é essa hesitação íntima no campo da fé. Não está falando dessa experimentação lá fora. E fala também de uma curiosidade crônica, como também uma forma desse comportamento dos estudantes da Revelação Nova. Essas perguntinhas superficiais, como se eu tivesse tendo conhecimento da vida, também não resolvem, né? Eu não vou saber segredo profundos da vida com essas coisinhas. É preciso, ele fala aqui, ó, é preciso um mergulho pessoal, íntimo, sério, profundo, difícil, permanente e consciente sobre as questões da vida. Então tem muita gente que ainda está nessa superfície e ainda não fez o seu mergulho, né? E ele está chamando a atenção para esse caminho, né? Fala também dos presunçosos, né? Aquele presunçoso, aquele perguntador orgulhoso que acha que todo mundo deve a explicação para ele, que ele necessita do conhecimento dele e da concordância dele, né? E por fim, no último parágrafo do texto de hoje, o Emmanuel fala, mas os que vivem na fé, olha como mudou, ele estava falando de diversas atitudes que caracterizam os estudantes da Revelação Nova. Falou todas aquelas atitudes que caracterizam caminhos diversos que as pessoas tomam dentro da doutrina. Mas ele diz, tem também aqueles que seguem o caminho de Jesus. Quais? Os que vivem na fé. Esses acompanham o Cristo. Quem acompanha o Cristo tem o Cristo como guia, o que acompanha. Então, o que é o guia são os ensinamentos do Cristo. Esses ensinamentos continuam aqui guiando a gente. E a gente fica esperando o Cristo chegar de novo para guiar, mas ele já deixou os guias. Os parâmetros foram deixados e ele jamais queria ser guiado, ser o guia como pessoa. É a mensagem dele que é o guia. Então a gente, se tem Jesus como guia, que a gente seja guiado por essa mensagem. Aí fala, examina a si próprios, examina esses que têm o guia, que têm o Cristo como guia, examinam a si próprios, experimentam a si mesmos. Tem consciência, convertendo-se em refletores da vontade divina. Refletores da vontade divina. É o mesmo que seja feita a vossa vontade.
Eu vou refletir a vontade divina na minha conduta. Por que eu vou refletir a vontade divina em minha conduta? Que eu vou deixar de refletir na minha conduta aquelas paixões, que eu não vou mais viver com aquele cavalo doido das emoções. Porque eu vou controlar essas emoções, vou ter a mensagem do Cristo como modelo, vou seguir essas mensagens, eu vou ter essas mensagens como guia, vou viver me examinando, me experimentando se eu estou seguindo essas mensagens, se elas estão me guiando. Aí essas mensagens, eu vou passar a refletir essas mensagens no meu comportamento. Aí sim eu vou cumprir fielmente o caminho da redenção. Aí Cristo é para mim o caminho, a verdade e a vida. Teve um momento que o Emmanuel diz aqui, os que vivem na fé. A fé tem, no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel diz, a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Então, não precisa perder tempo definindo a fé. Ela é aquela semente de mostarda, mas que cabe a cada um fazer essa semente crescer. No outro texto, Emmanuel fala do objetivo da fé. A fé representa bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Então essa fé é bússola, é ela que me orienta, porque essa fé é o caminho que me mostra o Cristo com os seus ensinamentos que me guiam. E o Emmanuel diz no livro Via de Luz sobre fé também, a árvore da fé viva não cresce no coração milagrosamente. Não basta eu dizer, eu tenho fé. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Então para eu seguir esse caminho do Cristo, para ele ser meu guia, para eu refletir os ensinamentos do Cristo no meu dia a dia, isso não vai ser por milagre, isso não vai ser de um dia para o outro. Eu vou compreender que eu mesmo sou o meu próprio orientador, engenheiro e operário. Orientador, eu que oriento a consciência, o engenheiro que eu faço o projeto e o operário que eu executo. Então eu mesmo vou pensar, refletir e executar, tudo dentro de mim mesmo. E aí vem o próprio Jesus falando com Pedro, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Olha, pouco antes da crucificação, pouco antes do Pedro negar o Cristo. Ele podia ter dito tanta coisa para o Pedro, né? O que ele disse? Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, para que você não abra mão do caminho. E o que o Pedro fez naquele momento, pouco depois? Negou 3 vezes e o Cristo avisou. A fé desfaleceu. É essa fé nos momentos como esse, difíceis, quando a gente está aí desesperado num momento como esse, a gente está negando Jesus. Quando numa crise dessa a gente desespera, a gente está fazendo como Pedro fez. E ele avisou, eu pedi por ti para que a tua fé não desfaleça. Então, nesses momentos difíceis, não deixar a nossa fé desfalecer. O espírita não pode deixar a sua fé desfalecer. E isso ninguém está falando para o outro. Isso eu falo para mim mesmo, a todo dia, a todo momento, quando a gente fica preocupado com uma coisa ou com outra. É preciso que a nossa fé não desfaleça. É preciso que a gente domine esse cavalo doido das emoções. O medo é uma dessas emoções. Eu não posso montar no cavalo doido do medo e perder as rédeas e sair disparado nesse cavalo doido. Por quê? Porque eu tenho um caminho, eu tenho um guia. Eu preciso refletir esse comportamento, eu preciso ter o domínio espiritual, eu preciso aprender a me controlar. Eu não vivo das emoções que eu quero e nem daquelas que eu não quero, porque eu aprendo a dominar essas emoções. Foi o que o Cristo ensinou. E para tudo isso a gente tem a esperança, que a esperança é essa luz do cristão. E o Emmanuel diz, nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos nós conseguimos sobrevoar o mundo, olhar o mundo como uma pandemia e falar, não, eu estou acima dessas dores do mundo, eu estou acima dessas questões, desse problema, eu não sinto mais nada disso. Nenhum de nós tem esse voo sublime da fé, compreendendo por que está acontecendo tudo isso. Não, a gente não consegue esse sobrevoo. Eu não venci o mundo ainda, mas a gente tem a luz da esperança. Quando a gente está à noite, com medo da noite, a gente tem essa luzinha que acende e fala, opa, o dia vai amanhecer. Quando eu imagino, quando eu tenho convicção
de que depois de certa hora o sol volta, o dia amanhece, essa é a minha esperança. Está de noite, mas eu sei que o dia vai amanhecer de novo. Então, nesses momentos de crise, naqueles momentos da noite escura, é bom a gente lembrar, ter essa esperança do cristão. O dia vai amanhecer. E aprender a esperar o dia amanhecer em paz, com confiança e mais segurança. E aí, quase encerrando, nós podemos, no nosso comportamento, se o Cristo é o caminho e é o guia, em tudo a gente pode deixar reconhecida a marca do Cristo. É o reflexo da conduta que nós aprendemos no nosso comportamento. Emmanuel chama isso de as marcas. Está no Vinho de Luz, capítulo 8. Ele diz: em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos e em todas as particularidades de sua passagem pelo mundo. A nossa atitude em cada posição da vida pode assinalar um traço desse nosso reflexo do comportamento divino. Por isso, em todos os momentos de dificuldade, a fé, a esperança, faz com que a gente, em vez de refletir o nosso medo, o nosso desespero, a gente possa conseguir refletir aquilo que está de luz dentro de nós. E para encerrar, tem um trechinho que fala dessa dualidade que existe em nós para seguir esse caminho. Né? Olha o que o Elion ele diz no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Cada vida realiza um progresso. Cada progresso aumenta o poder da alma e aproxima essa alma do estado de plenitude. É o nosso caminho, é o caminho humano, é o caminho da redenção. Todos nós temos um ideal a realizar, a beleza suprema e a suprema felicidade. Para isso fomos criados. Aqui que está a chave do que eu queria comentar para encerrar. Nossa vontade e a nossa consciência, reflexo vivo da norma universal, são nossos árbitros. Então eu vivo no meio da vontade e da consciência. Na vontade eu tenho as paixões, as emoções, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, eu tenho as imperfeições, eu tenho as tentações, tudo isso está no campo da vontade. Tudo isso me faz querer isso ou aquilo, fazer isso ou fazer aquilo. Isso está no campo da vontade. Mas aí eu tenho outro lado, que é o lado da consciência. E na consciência tem o lado das conquistas. Tudo aquilo que eu já conquistei está do lado das conquistas. Aí vem o Paulo de Tarso e fala: tudo posso, mas nem tudo devo. O que ele diz? Tudo posso. Do lado da vontade, eu posso ter vontade de tudo. Mas nem tudo devo. Ele foi para o lado da consciência. O que ele disse? Mas eu tenho consciência de que eu já superei um monte dessas coisas que eu ainda tenho vontade. Eu preciso acabar de vencer. Então, quando ele diz tudo posso, mas nem tudo devo, ele estava entre a vontade e a consciência. E que a gente possa, nesses momentos de vontade de gritar, de ter medo, de chorar, que fazem parte de todas as nossas imperfeições, lembrar daquela consciência que a gente já tem. Né? Que Deus nos abençoe e que esse estudo de hoje possa contribuir para que a gente possa fazer esse grande processo, essa grande travessia de nós mesmos. E nesse caminho, nesses diversos caminhos, escolher o nosso caminho. Qual? O caminho de Jesus, que é o caminho da verdade e da vida, que é esse verdadeiro guia. E seguir esse guia, sem procurar encontrar a imagem de Jesus. Procurar encontrar, para seguir esse guia, a mensagem de Jesus, porque a mensagem está no ar há 2000 anos e a gente está perdido sem seguir essa mensagem, procurando a imagem de alguém. Olha a estrada de Emaús, os apóstolos passaram um tempão na estrada conversando com uma pessoa sem saber que era Jesus, a pessoa falando um monte de coisa bonita para eles, a mensagem, e eles não estavam entendendo a mensagem. Lá na frente, quando Cristo partiu o pão, eles reconheceram. O que foi isso? Eles não reconheceram a mensagem de Jesus enquanto estava caminhando na estrada de Emaús. Quando Cristo partiu o pão, quando eles viram a imagem, é o que está acontecendo com a gente. Que a gente possa encontrar o Cristo nessa estrada de Emaús, que é a nossa estrada, que é o nosso caminho aqui da terra. Encontrar o Cristo na mensagem que ele deixou. Não precisar esperar o Cristo aparecer em nossa frente e partir o pão outra vez, porque a mensagem já foi deixada. Que Deus nos abençoe e que a gente cada um seguir por essa mensagem.